Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. O Ben Mendes ele já era digno da minha admiração porque eu sentia, através das coisas que ele falava, da maneira como ele combate a injustiça, que ele tem esse espírito que busca por justiça. Ele é um cara preocupado realmente com isso. Ele é um cara que a nível governamental ele faria coisas fantásticas para o progresso de um país. Eu não tenho dúvida disso. Até para presidente, se ele tivesse liberdade para governar. Ele é um cara que busca aprender, ele é preparado, ele é inteligente e ele me lembra muito o Dr. Enéas também, em diversos aspectos, pelo preparo que ele tem. Por ser um advogado, estuda medicina, ele entende da Bíblia, que é o mais importante. Esse cara aí, ele é fora da curva. Ben Mendes é uma exceção. Vou te mandar o clipe do Ben, é clipe do Flow, mas a mensagem do Ben é importante. Vamos ver. Eu ia tocar nesse assunto depois, que era... Cara, como é que tu... E assim, ó, não é nenhum juízo de nada. Fique tranquilo tá? até pra fazê-lo. Cara, como é que tu... Assim, porque depois tu vai lá e troca uma ideia com Deus, né? Sim. Como é que é ficar puto? Tu fica puto. Aham. Assim, com perdão da... Filho do bem, desculpa. Você fica com muita raiva. Sim. E assim, você ficou esperando 3 horas, maluco. Sim. E o cara te chamou a polícia pra tu. Sim. E assim, eu entendo você ficar com raiva e tal. Claro. Mas como é que é a relação disso com o que você é com a tua religião? Essa irresignação é o Espírito do Senhor que colocou no meu coração. Diz o texto sagrado, Igor, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ninguém vai lutar por justiça com fome. Boa tarde, tudo bem? Então, como é que você tá? Ah, você quer... Não, cara, você tá com fome. Você tá faminto. E o texto sagrado diz, serão fartos. Então essa chama que arde dentro de mim, por justiça, eu aprendi com quem? Com Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele desce... É dom. É a graça. Isso daí é a graça. É dom do Criador isso daí. ao mundo para fazer justiça em nome do Pai, e ele vem, se eu posso chamar assim, mas na força, eu não vou falar na força, eu acho que é desrespeitoso, Ben Mendes passa. mas na gana contra o pecado. Jesus ele não vem pensando assim, então, né? Não vai dar para eu lutar contra os contra o império das trevas, tranquilo, e depois como é que eu vou chegar lá no trono perante o Pai? Não, cara, não. Quando você luta por justiça e demonstra entusiasmo nessa luta, garra nessa luta, você não está indo contra os princípios de Deus. Pelo contrário, diz o texto sagrado que Deus odeia a injustiça. Então, eu tenho certeza que quando há qualquer injustiça que a gente está trabalhando na ronda do consumidor, Deus ele fica muito mais irritado que eu. Por quê? Porque ele conhece o presente, passado e futuro. Eu não conheço, sabe? Ele sabe o que estava no coração do fornecedor, fazendo hora com o consumidor. Ele sabe do trabalho que o consumidor teve para juntar aquele dinheiro. Então, eu tenho certeza que Deus está muito mais irritado do que eu, porque ele odeia injustiça. Só que eu tenho cuidado para não dar ocasião à carne, isso é óbvio, né? Por quê? Porque a minha irresignação contra esse ato de injustiça, ela deve acontecer, porém, como embaixador de Jesus Cristo, que é quem eu sou. Se na primeira pergunta você falasse pra mim assim, quem você é? Eu não te responderia que eu sou advogado, eu não te responderia que eu sou jornalista, pai, casado, não te responderia que eu sou da medicina, eu te responderia que eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Tá, é brabo demais, hein? O Ben Mendes, ele conseguiu ter mais ainda a minha admiração, cara. Esse cara aí é brabo. Esse cara aí, puta, deu sinal de alien! É sinal de alien, tá vindo do oceano! Xandão, eu falei que era importante, a mensagem é braba mesmo. O Ben Mendes, ele já era digno da minha admiração porque eu sentia, através das coisas que ele falava, da maneira como ele combate a injustiça, que ele tem esse espírito que busca por justiça. Ele é um cara preocupado realmente com isso, com toda a injustiça que acontece. Ele é um cara que, a nível governamental, ele faria coisas fantásticas pro progresso de um país. Eu não tenho dúvida disso. Até para presidente, se ele tivesse liberdade para governar. Ele é um cara que busca aprender, ele é preparado, ele é inteligente. E ele me lembra muito o Dr. Enéas também, em diversos aspectos, pelo preparo que ele tem. Por ser um advogado, estuda medicina, ele entende da Bíblia, que é o mais importante. Esse cara aí, ele é fora da curva. Ben Mendes é uma exceção. Então, o Ben Mendes aí, ele é um cara, se um dia eu virar presidente, Ben Mendes, só vem com o super. Vamos fundar o Prona novamente. Embaixador de Cristo. Essa é a minha principal e única função. Todas as outras coisas que acontecem paralelo a isso, Igor, acontecem para a glorificação de Cristo. Então, em todo o tempo, eu sei as ações. Inclusive, eu estou passando por uma situação que ela, assim, a honra da minha mulher foi reiteradamente atacada nas redes. Está sendo ainda, né? A minha esposa, uma mulher decente, vítima de uma campanha de difamação absurda nas redes sociais, e eu tentando me manter o tempo todo como um sábio cristão, agir com sabedoria. Por quê? Porque se eu fosse deixar os meus instintos... É isso, o cristão. Cara, isso aqui que ele tá falando é ponto-chave. O cristão, o cara que tem fé em Deus, que estuda a palavra, que busca imitar a Cristo, ele tem que ser sábio, via de regra.
ele tem que saber sempre seguir a intuição pra não deixar a carne tomar conta. É isso que o Ben Mendes tá falando. E no trabalho dele ele tem que saber controlar muito bem Desce no isso. limão e sobe na goiaba, mandou. Instintos humanos falarem, essa situação já teria se resolvido da pior maneira possível, certo? Mas tentei fazer ali da forma como cristão, orei, inclusive estamos debaixo de oração hoje. Aí Juninho o Senhor, da o Capa Espírito do mandou Senhor, R$5. me instruiu a sair do Instagram. Salve, Não tenho Xandão, Instagram mais. você beta, Retirei eu a que minha sou mulher do alfa, Instagram, digo sim porque aos a minha mulher shows está da grávida. Anitta, Eu aquela conheci a quando ela tinha 14 anos como minha amiga, eu tinha 23 e eu era professor da Escola Bíblica Dominical e ela era uma das alunas mais aplicadas na Escola Bíblica Dominical. É uma pessoa de um caráter ilibado. Eu tô casado com ela há 8 anos. E se algum dia eu me separasse dela e falasse, agora eu vou falar mal da minha mulher, eu poderia falar sobre qualquer coisa, menos sobre o caráter da minha esposa. É uma das pessoas uma das mulheres mais respeitosas que eu conheço. Inclusive a mãe dos meus 3 filhos. Dudu mandou E R$5. ela sistematicamente, Xandão queria um tendo a sua conselho honra para um jovem atacada nas prestes a redes. casar. E eu precisando agir como cristão. Por quê? Porque mais e maior do que o Benoni é o cristão, o representante de Jesus Cristo. Não dá pra eu resolver como um homem resolveria essa situação, um homem carnal. Eu tenho que resolver a situação como um homem espiritual resolve a situação. É isso. Mas eu vou, quando termina as reportagens da Honda, eu vou pra casa, Igor, tranquilo. Eu deito a minha cabeça no travesseiro sabendo que Jesus, o Espírito do Senhor e Deus ama a justiça e odeia a injustiça. Entendi. E se algum dia eu me desviar desse caminho de justiça, a igreja do Senhor, ela tem autoridade para exortar os santos. O apóstolo Paulo, ele falou que nós devemos exortar uns aos outros. Então, se algum dia eu deixar de representar Cristo na minha atuação na Ronda do Consumidor, a igreja tem autoridade, os irmãos em Cristo, de me chamarem e falarem, eu estou te exortando no Senhor. Inclusive, nesse episódio, nesse turbilhão de coisas que aconteceram aí na semana, eu estava pronto, no ímpeto para tomar uma decisão e fazer algo, me consultei com a advogada que o Senhor enviou, a nossa advogada, a doutora Alinda Si, um abraço, foi trazida pelo Senhor, ela me exortou no Senhor, eu não fiz o que eu estava para fazer. Então a igreja tem autoridade. Se caso eu me desviar dos caminhos neste ministério que é a Ronda do Consumidor é um ministério, a igreja tem autoridade para chegar e falar assim, bem, olha, a Ronda não pertence a você, você está em missão e eu estou te exortando no Senhor. Brabo. Responsabilidade. Tonto 69. Mas, Igor, nós temos a convicção de que Deus odeia a injustiça. Cara, se você crê em Deus e pratica injustiça, você é louco. Se você crê em Deus e verbaliza sobre o seu santo nome e você folga com a injustiça, você está atentando contra o caráter desse próprio Deus. Deus não folga com a injustiça. Não tem como eu ficar sabendo Dante que uma Alighieri pessoa mandou foi vítima de um R$5. abuso, de uma arbitrariedade e eu falar, isso não é problema meu, estou caminhando, a parábola do samaritano, que certamente você já ouviu falar. O homem foi injustiçado à beira do caminho e desceu o sacerdote, que não conhecia a Deus, embora ele fazia... Sendo presidente, quais os primeiros problemas você ia resolver? Fome, desemprego, e já ia melhorar discretamente a distribuição de renda, os salários, fazer um reajuste. Isso daí é ponto de partida, irmão. Depois entram as reformas. Melhorar ostensivamente o aparelhamento policial, colocar um policiamento ostensivo nas ruas para combater essa criminalidade que está desenfreada, principalmente aí nos grandes estados, as grandes cidades, capitais, certo? Ele nunca conheceu o Deus Todo-Poderoso, e aí ele fala, opa, não. O texto sagrado fala que ele viu o homem, mas ele passou de longe. Ou seja, não é problema meu, porque eu tenho um trabalho no templo a fazer. Passou o levita, que também dizia ser, né, representante do Senhor, que não é problema meu, mas passou o samaritano. Por que o texto usa o samaritano? Porque é a raça mais desgraçada que existia na época, que as pessoas falavam que eram os piores, longe de Deus, afastados do Senhor. Esse samaritano falou, eita, isso aqui é problema meu. Eu nem conheço esse homem. Eu não sei por que ele tá ferido, mas isso aqui é problema meu. E, se é problema meu, eu preciso gastar alguma coisa no socorro desse homem. Eu não acredito num evangelho onde as pessoas não gastam. Eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para um evangelho onde as pessoas não gastem algo em prol dos seus semelhantes. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o evangelho que você se importa. Você precisa se importar, sim. Você precisa de parar. O seu culto não é no templo, como sacerdote. O seu culto está na beira do caminho. Ó. Ben Mendes, cara. Vocês vão... Escutem o que eu tô falando. Vocês ainda vão ouvir falar muito desse cara. Esse cara aqui, ele é peça fundamental no final dos tempos, você pode ter certeza. Nunca vi ele falar dessa forma aqui. Geralmente a gente reage, ele tá sempre na Honda, né? Primeira vez que eu vejo. Esse cara aqui, ele é uma peça fundamental no final dos tempos. Vai passar por muita coisa nele, esse cara vai fazer muita coisa boa. Vocês podem esperar pra ver. O sacerdote, quando ele prioriza ir pro templo, ele estava sendo simplesmente um hipócrita, um religioso. O culto que Deus havia preparado para ele estava no meio do caminho, lá, gemendo, chorando. E quem se atentou... O cara é convicto, velho. Ele sabe, e ele é convicto. Isso aí é raríssimo, raríssimo de se ver hoje em dia, raríssimo. Para isso foi o samaritano, que gastou alguma coisa. Quando eu falo gastar alguma coisa, é o seguinte, ele gastou tempo, então ele parou, ele socorreu. Diz o texto sagrado que ele pegou o homem, colocou sobre os lombos do animal, levou a uma hotelaria e pagou. Falou assim, olha,
que esse homem fique aqui até ficar bom, eu estou te pagando pra você hospedar este homem e eu vou voltar. Se tiver algum outro gasto, eu vou recompensar. Esse é o evangelho que eu acredito. Eu não saí de Minas Gerais, Igor, pra falar de outro evangelho que não seja esse. O evangelho do Senhor Jesus, que é o evangelho para o qual eu fui chamado, não é um evangelho para enriquecer homens. Não é o evangelho de Cristo. Não que Cristo seja contra a riqueza. Cristo não é contra a riqueza. Mas o evangelho do Senhor é o evangelho em que nós nos importamos com o nosso semelhante e nós precisamos de gastar. A Bíblia nos chama de despenseiros de Deus. O Senhor é dono de tudo. Todos os meus recursos pertencem ao Senhor. Eu sou apenas despenseiro. Eu sou o cara que cuida da despensa. Mas a despensa pertence ao Senhor. Então todos os meus recursos, e quando eu falo de recurso, eu estou falando de recurso financeiro, eu estou falando de recurso intelectual. Se eu aprendi alguma coisa, eu tenho que colocar a serviço dos meus semelhantes. Esse é o verdadeiro evangelho. E o Espírito... E é a mesma coisa que o Dr. Enéas falava isso daqui. Que o ato de saber, de entender as coisas, é justamente para melhorar, compartilhar isso com os semelhantes. Para melhorar a vida de todo mundo. O Espírito do Senhor, Igor, ele sofre quando ele vê que as pessoas, muitas pessoas, elas estão deturpando o evangelho. Ser Supremo Alien de todos os outros mandou R$5. Do Messias de Deus. Que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia por causa de pecadores. As pessoas estão fazendo disso mercado. As pessoas estão usando o evangelho do Senhor para enriquecer. Para dizer, aqui existe salvação, mas você precisa comprar essa salvação. A salvação que vem do Senhor, ela vem de graça, cara. É esse o evangelho que eu acredito. Eu acredito no evangelho que diz que o Senhor Jesus foi ressuscitado dentre os mortos para que a sua semelhança eu também fosse ressuscitado. E pela graça eu sou salvo. É esse o evangelho que eu preciso pregar na ronda do consumidor, cara. Tu prega na igreja também, cara? É, o Ben Mendes, o negócio não é brincadeira não, cara. O peso que esse cara carrega não é pra qualquer um, não. Ele tá até meio que desabafando aí, como se ele tivesse uma oportunidade única pra falar isso. Não, na presbiteriana, a presbiteriana é uma igreja muito séria, Igor, e pra você chegar a pregar, você tem que ter todo um preparo. O pastor, ele não vai passar o microfone pra qualquer pessoa pregar. Por quê? Porque a gente sabe que no meio do trigo existe o joio também. Então, se você não tem preparo para o que você vai falar, você pode, ao invés de gerar vida, você gerar morte. Então, a igreja que eu participo, se algum dia eu chegar a pregar... Eu já palestrei em eventos pequenos. Mas para chegar a pregar, eu teria que ter todo um preparo. E eu acho isso muito válido. Afinal, nós estamos falando de algo que não foi inaugurado por homens. Eu não posso perder essa oportunidade aqui no seu podcast. Eu vim pra cá, Igor... não para fazer proselitismo religioso, absolutamente não. Mas antes de sair, lá em Minas Gerais, eu reuni toda a equipe e nós estamos em oração. Isso aqui é uma oportunidade. Eu não posso pegar a oportunidade do seu podcast e usurpá-la e falar apenas de mim. Não, não posso. É uma plataforma que o Senhor concedeu e te deu essa plataforma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Preciso falar isso. Sim. Você pode falar o que você quiser, mas eu queria, assim, eu tô vendo que você fala do evangelho com muita emoção, vai? E, putz, eu queria saber também o que foi que te fez gostar tanto de ser cristão, gostar tanto de Cristo, vai? Sobrevolando e desse foi amando ensinado mandou desde criança a tá aí? Ou tu teve uma experiência? Por quê? Mas você pode continuar falando o que você estava falando. Claro, não, é isso mesmo. Eu não acredito, Igor, em um evangelho herdado. Em uma salvação herdada, assim, meu pai então logo eu sou. Não, eu acredito que os pais têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar. Então, nisto eu sou privilegiado. Desde muito cedo, o meu pai e a minha mãe sempre Bíblia, falando sobre Jesus e tal. Mas isso não é suficiente. É necessário que você tenha uma experiência pessoal, um chamado pessoal à salvação, pelo Espírito Santo. É como eu creio. Então, por mais que os meus pais tenham pavimentado esse caminho, teve de haver um momento em que eu fui chamado pessoalmente pelo Senhor, para ser dele testemunha, sabe? Então, é nesse evangelho que eu creio. Eu não creio no evangelho que você constrói aqui e aí, de repente, o seu filho não... Ok, a partir de agora ele tá nesse mesmo caminho. Não, é uma experiência pessoal. Eu creio na experiência pessoal. E aí você fala, quando foi que você começou a gostar tanto? Cara, eu acho que no dia em que o Senhor mostrou a mim o meu estado. Eu sei quem eu sou. Entende? Eu sei que em mim não há nenhum bem. Como diz Davi, eu conheço o meu pecado e o meu pecado está sempre diante de mim. Mas entender a miséria que sou como ser humano, da capacidade que eu tenho de fazer o mal, e perceber que, por uma razão inexplicável, Deus decidiu derramar do seu amor em mim por meio de Cristo e me chamar à salvação por meio da palavra do Evangelho. A única reação que eu posso ter diante disso é de uma rendição absoluta. Pobre miserável mandou R$5. Replico as palavras. Fala isso. Já estou crucificado com Cristo. Agora não mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E a vida que vivo nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Então é isso. Não é que eu passei a gostar. É porque eu sei quem eu sou. E eu sei o que eu merecia. Eu sei. Se você perguntar, tem algo que você sabe mandou ser, R$5. o que eu merecia? Claro que Salve, eu sei. Mas Xandão. Primeiramente, obrigado pelos ensinamentos e por fazer nossos dias melhores. E agora Você uma fica pergunta. muito gato de branco. O que Ô, você Juan, você vai acha de que 10 minutos no acontece chão. com quem morre sem Já nunca toma ouvir aí. falar de Jesus? Tamo junto. É impossível uma pessoa morrer sem ouvir falar de Jesus, irmão.
Não existe isso. E se por não ouvir falar de Jesus, você tá querendo entender como se a pessoa não conhecesse Jesus, isso não existe também. Porque o espírito dela conhece. Nós somos programados para isso. Tá em nós. Vitor Tá no seu DNA. Xandall mandou R$5. Deus faz parte da sua composição corporal, espiritual, mental. Mesmo que você não acredite, que você acha que é conversa fiada, que você é, não sei o que lá. Os traços da criação que existem em você vieram de Deus. Então essa informação, ela existe no seu âmago. Entende? Então mesmo que uma pessoa ela nunca tenha nem escutado o nome de Jesus, vamos supor que isso já é uma coisa impossível. É impossível isso daí. Porque o nome de Jesus ele tem poder. O Criador tem poder. Então assim, impossível você passar aí uma vida sem ouvir nada, algum resquício de alguma coisa. Não tem como. Mas mesmo que isso aconteça, de maneira indireta e espiritual, você acaba entendendo isso. A verdade. E ela acaba levando você a conhecer Jesus de alguma forma ou de outra, entende? Não tem como. Literalmente não tem como. Graça do Senhor, superabundante, me alcançou e eu estou salvo. Cara, o que eu vou fazer? Exatamente, entende? Eu vou caminhar como salvo. Ben Mendes, paz ele demais, mano. Total respeito e admiração pelo Ben Mendes. Não só pelo trabalho que ele faz na Honda, mas como pessoa também. Cara, ele é de verdade.